Tu, eles. Aprender a se relacionar uns com os outros na infância e na adolescência é fácil? Se esse assunto te interessa, este episódio do Mirocast é para você. O relacionamento é realmente um desafio para criança e para adolescente. A gente sabe que na vida adulta, relacionar-se é uma coisa que a gente fica ali um pouco na dificuldade muitas vezes, mas a gente quer saber no ambiente infantil, no ambiente também da adolescência. A gente quer discutir as dificuldades, os pontos positivos, como é que essas crianças têm aprendido a se relacionar nesse mundo moderno. Por isso, aqui na nossa mesa, dois especialistas e tem especialista também direto de São Paulo. Eu começo apresentando Ana Lúcia Rocha, pedagoga e psicopedagoga, trabalha no Colégio Miró, tem pós-graduação em educação inclusiva. Muito obrigada pela sua participação, Ana Lúcia. Obrigada também, Ellen. E também aqui no nosso estúdio, de forma presencial, a gente tem nossa Cândida, diretora pedagógica do Ensino Fundamental do Colégio Miró, e ela também é orientadora parental, pós-graduada em Estudos de Família e pós-graduada em Desenvolvimento Humano. Cândida Múzio, seja muito bem-vinda mais uma vez. Mais uma vez, figurinha carimbada, né? É verdade. E também lá de longe, de São Paulo, quem conversa com a gente é Elvira Pimentel. Olá, Elvira, seja muito bem-vinda. Elvira é pedagoga, doutoranda na Unicamp e atua principalmente nos temas de convivência ética, de conflitos e problemas do conviver na escola. Então, é uma grande especialista. Seja muito bem-vinda, querida. Obrigada, pessoal. É uma alegria estar aqui com vocês. Que bom, alegria nossa em te receber. Vamos lá então, gente, vamos começar esse papo. E a primeira coisa que eu queria falar é a gente tem muito costume de achar que a criança se relaciona muito fácil, que a criança chega no parque, já faz amizade, a gente até fala, nossa, já faz amizade tão rápido e tá tudo bem, já chama pra casa. Então, quando o Cândida me propôs esse tema, eu fiquei pensando, mas será que as crianças não sabem mesmo? Será que elas precisam aprender? Será que não é natural isso? E aí? Eu queria começar falando, como diretora da escola, de uma escola que há mais de 12 anos vem investindo nesse trabalho de cuidar de uma convivência ética na escola, de cuidar das relações. E quando a gente fala de cuidar de uma convivência ética, tem um mar de conteúdos aqui dentro. Então, a sua pergunta, Ellen, se relacionar é tão fácil, se as crianças saem se relacionando porque são pequenas e tudo dá certo. Não. Né? A gente tem muitos conteúdos aqui dentro e sim, é preciso trabalhar para que esses sujeitos, as crianças, os adolescentes, os adultos, né? Então, quando a gente está falando de uma ambiência escolar ou mesmo de uma ambiência em qualquer outro lugar, o tema das relações cada vez ganha mais luz sobre ele, né? A humanidade tem tido dificuldade de se relacionar, a humanidade tem tido dificuldade de respeitar o ponto de vista do outro, cuidar do outro. Então, como eu disse, há muitas nuances nesse campo das relações e, portanto, cabe à escola sim, cabe à família sim, investir para que esses sujeitos aprendam a se relacionar de uma maneira ética, de uma maneira respeitosa, conhecendo possibilidades, né? Eh, Quando a gente tem crianças de 7 anos, crianças de 5 anos, crianças de 12 anos, crianças de 14 anos, em fases diferentes da vida, elas vão ter aspectos diferentes envolvidos nesse processo de se relacionar. Então, não é fácil, não é simples. E tem um ponto que eu acho interessante a gente pensar, é que quando a gente pensa em infância e adolescência, parece que são várias pessoas que estão se transformando. A gente chega numa certa idade, eu sou Ellen, você é Cândida, vai passar 5 anos, mas a gente vai continuar ali num caminho, né, de que já foi formado, digamos assim. E a criança não, uma criança que vai de 10 para 12 é como se fosse, aos nossos olhos, uma pessoa completamente diferente. Então eu acho que esse relacionar-se, ele também vai mudando, ainda que sejam as mesmas relações. Aquela amiguinha que era amiguinha desde 5 anos, quando passa para mais velha, como Muda é que totalmente, muda totalmente. Tem uma máxima que a gente gosta de usar quando a gente vai falar de uma viagem que as crianças fazem com 10 anos, eles vão ao acampamento dos Pumas, e eles passam uma semana, e a gente diz uma frase que é: "O Pumas é lugar de repactuação das relações", nossa. porque o ambiente é outro, as experiências são outras, as pessoas estão em ambientes diferentes, se relacionando, ainda que elas sejam as mesmas. Então Então o elas ambiente também vai mudar muda isso. muito. As regras são outras, as expectativas são outras, os interesses são outros, e é muito bonito. Eu fico sentada hoje em dia só observando e anotando as novas possibilidades de relações que surgem ao longo dessa semana. A gente costuma dizer: "Eles voltam outros". A gente está falando de uma semana, né. Então,
o sujeito com 10 anos e com 12 anos pode seguir tendo os mesmos amigos, não significa que as relações seguem do mesmo jeito. E eles absorvem também muito fácil, né, se vão uma semana e vivem experiências diferentes, eles já têm essa transformação. Ana Lúcia, você que está lá na linha de frente com as crianças, né, eu sei que as crianças te procuram na sua sala, batem: "Eu estou sofrendo bullying", eu já vi criança falando assim: "Eu não estou me relacionando bem, eu quero sua ajuda". Como é que é para você? Porque eu sei que você criou uma intimidade tão grande com as crianças que elas se sentem à vontade para te procurar, para mediar essas relações quando elas estão conflituosas. Conta pra gente o que é que você já viu, claro, não vai citar nomes, mas que situações chamaram mais sua atenção e como é que você conseguiu ajudá-las? Então, eu acho que um grande equívoco que a gente costuma ver é que as pessoas pensam que boas relações são relações que não têm conflito, né? E Eu para acho. nós, mas a gente costuma dizer que bom que os conflitos existem, né, na infância, na adolescência, porque é a hora de aprender. Então, se o conflito não existe, tem algo errado por aí. Então, a gente precisa que o conflito exista para a gente cuidar, tratar, ensinar o que dizer, como dizer, para a gente ensinar eles se colocarem, né? Então é uma oportunidade de E aprendizado? Vocês utilizam o conflito nas relações também para eles aprenderem? sim, especialmente, né? Então, o conflito precisa existir para que esses sujeitos aprendam a lidar com o diferente, com as frustrações. Então, o que seria da escola se não tivesse conflitos? Ou melhor, o que seria desses sujeitos se os conflitos não existissem e se a gente não pudesse ensiná-los, mediar as situações? Então, eu já começo dizendo aí que esse é um grande equívoco, né? A gente pode pensar que as escolas, a escola boa é a escola que não tem conflito. Ainda que, que dê trabalho para a gente diz que bom que eles existem, vamos ensinar. Vamos ensinar eles a dizer o que sente, o que fazer. E nessa troca eles aprendem muito. A gente segue acreditando nisso. Que Agora tem massa. uma coisa que aí eu queria depois devolver a palavra para passar a palavra para Elvira, que estuda sobre isso, é uma pesquisadora, que é a gente pensar o seguinte: sim, os conflitos são oportunidades de crescimento, mas como mediar conflito, né? Então, Exato. aqui a gente já tem uma frente que é essa escola, ela é partidária, ela faz uma escolha por trabalhar com as relações. Quando a gente diz isso é um posicionamento institucional que exige que a escola crie uma estrutura para trabalhar isso. Então, veja, é preciso ter uma pessoa que escute as crianças regularmente, porque é diferente quando a criança briga e a professora diz: acabe com isso, deixe de bobagem, dê um abraço no seu amigo. É você roubar a possibilidade desses sujeitos entenderem o que está acontecendo com ele. Mas quando não é assim, significa que a gente vai ouvi-los, que a gente precisa parar para ouvi-los. Então, parar para ouvir Ellen falar, depois Ana Lúcia falar, depois Ellen falar de novo, Ana Lúcia falar de novo, e a gente construir juntos uma saída para aquele conflito, exige muito tempo. E exige muito estudo, não é intuitivo. Eu sempre digo, não tem a ver com a minha intuição, tem a ver o quanto eu estudo. Né? E eu acho que a Elvira podia entrar aqui muito bem para trazer para a gente, porque é uma pesquisadora, e o GEPEN e o GEEM aqui de Feira de Santana tem uma robustez nessas pesquisas, tem uma quantidade de publicações imensa. Nós somos um país, e a Unicamp é uma instituição que tem feito isso muito bem, um país que tem uma imensa quantidade de publicações sobre esse tema que a gente está trazendo. Elvira, então dá esse panorama aí pra gente, você que é especialista, eu gostei muito aqui do termo, né, de você trabalhar com problemas do conviver na escola, que é exatamente esse ponto que a gente está abordando agora. Como é que tem sido os desafios? Que estudos vocês têm feito e por que, escolher esse recorte de estudo? É, como a Cândida, né, e a Ana falaram, a gente sempre vai ter conflito nos lugares em que as pessoas, elas vão coexistir. Então, vai ter convivência, vai ter conflito, né, faz parte da convivência, os conflitos fazem parte da convivência, e eles existirem é algo que vai acontecer naturalmente. Então, ter essa concepção, como a Cândida e a Ana trouxeram, já é um pontapé inicial para a gente começar a pensar: "Tá, se os conflitos existem, a gente vai lidar com eles, a gente vai aprender a navegar na convivência, lidando com os conflitos, e não evitando ou minimizando, ou achando que não vai fazer parte da escola ou dos lugares em que as pessoas convivem", né. Eh é claro que a gente não vai querer assim, que os conflitos eles tomem todo o tempo de tudo, toda hora. Não, também não, né. A gente sabe que, vão ter momentos para outras coisas, para também a gente estar em outros diálogos, em outros movimentos. Então,
as ações que, a Cândida, por exemplo, trouxe, né, de uma intervenção, em que a gente faz uma intervenção construtiva, em que a gente escuta, isso exige tempo, exige pessoas que possam, estudar e aprender a escutar, sem intervir de um jeito que você tome aquele conflito para você, sabe. Não, o conflito é das crianças, o conflito é das ou dos adolescentes que estão ali. Quando você faz uma intervenção construtiva, você vai fazer uma escuta reconhecendo que o conflito é deles, e você vai tentar intervir fazendo o que a gente chama de uma espécie de mediação, não uma mediação formal, né, do judiciário, mas uma intervenção ali no cotidiano. E aí nessa intervenção mediativa, você faz a escuta, você, ajuda que elas e eles se escutem também e pensem em propostas de encaminhamento e de solução para aquele conflito que estão vivendo. Se não vier ou virar, não veio uma ideia deles de como resolver. A gente está ali numa disputa, sei lá, por um brinquedo. Tá, você pode fazer algumas sugestões, mas sempre parte deles. Tá, e como então vocês acham que a gente pode resolver isso? E, se possível, fazer uma antecipação, tá? Numa próxima vez que isso acontecer, como que vocês poderiam resolver de uma forma diferente, caso tenha tido uma resolução ali que às vezes não foi muito legal? Então, essas formas de intervir, elas vão ser importantes e nós, né, como educadoras, sejamos aí educadoras profissionais da educação, mas também educadoras e educadores enquanto família, né, todo mundo pode estudar um pouquinho e conhecer um pouco mais sobre essas estratégias para pensar, para ajudar que as crianças pensem nas próprias formas de resolução. E aí também tem uma coisa que você falou, Ellen, que eu acho que é interessante, você falou assim: "Olha, as crianças vão crescendo muito rápido, né, e elas vão mudando as formas de se relacionar". Sim, né, inclusive isso vai acompanhar muito o desenvolvimento cognitivo, né, então, por exemplo, uma criança de 5 anos, as relações de amizade, tem um autor que chama Selma, ele estuda o desenvolvimento das relações de amizade, e ele vai dizer que elas mudam, né. Então uma criança ali de 3, 4 anos que está saindo do egocentrismo, ela vai ter uma relação de amizade muito concreta. Então, ela conhece uma amiga, ela vai ter a melhor amiga da vida naquele final de semana e ela vai dizer: "É minha melhor amiga". E é, porque para ela é a concretude do ser e do estar. Então aquela é a melhor amiga, né. E aí pode ser que para um adolescente, para você ser melhor amiga ou melhor amigo, exige outras coisas, outras especificidades, aí vai se aprimorando a forma de ser amigo ou de ser amiga, porque essa adolescente, né, já vai ter uma outra dimensão, um outro desenvolvimento que vai requerer que não é mais o concreto, o do momento ali, né, não é mais um estágio ali de momento. Eu queria Então, fazer um só para a gente comentário. pensar que avança. Eu queria Vamos fazer um lá. comentário, inclusive, sobre esse último pedacinho da sua fala, que eu acho muito importante, porque isso toma muito os pais, né? Os pais e as mães das crianças de 10 anos, 11 anos, por exemplo. Às vezes eles têm relações que estão durando ali desde os 6 anos, que eles são amigos. E quando eles vão chegando ali pelos 9, 10 anos, às vezes essas relações mudam muito, né? E começa a rolar fofoca, começa a rolar disputa, a gente fala muito dessa coisa que as meninas disputam muito os segredos, disputam a amizade, e essa relação se transforma muito. Isso machuca de um tanto as mães, os pais e as crianças, e parece então que há um problema ou quase um defeito naquela pessoa, né? Ou naquela menina, ou naquele menino, e fica enorme. E se perde de vista que esse sujeito está se transformando no processo de relação, né? De como ele se relaciona com o outro. A cognição avança, os aspectos da subjetividade avançam, e as relações então se repactuam. Mas é muito forte isso com 9, 10 anos, porque os meninos eles passam a enxergar outras coisas, né? A estrutura cognitiva deles também avança, e eles são capazes de dizer, apontar, planejar coisas, fazer inclusive tramas, tramas que não sempre são tramas tão confortáveis. E, portanto, os conflitos vão aparecer e vão tocar mais fundo, que é diferente de uma criança de 7 anos que briga porque um ficou mais tempo no balanço e 5 minutos depois tá tudo certo. É. Eu queria Muda até muito. falar um pouco sobre isso e eu cada vez mais, a cada episódio aqui que a gente faz, que eu tô aqui com vocês, eu vejo quanto é importante os pais estudarem para Isso. serem pais, né, porque quem tá aqui já tá de parabéns, você que tá assistindo, que você dedicou um pouco seu tempo para ouvir,
quer que seja malhando, fazendo o que quer que seja, porque você já está buscando alternativas com especialistas para conseguir cuidar desses relacionamentos, né. E uma coisa que eu percebo muito é como a criança vive no presente. Então ela falou, a Elvira falou: "Ah, eu tô naquele lugar e a minha melhor amiga", foi a Cândida, né, "é a minha melhor amiga naquele momento e tal", e é Eu vira. verdade, porque Elvira falou e é uma verdade mesmo, porque eles estão no presente. Mas por outro lado eles têm essa dificuldade de não vislumbrar que aquilo vai passar, que o ruim, aquela briga vai passar, da cognição do livro até que você me Uhum. indicou, né, O Cérebro da Criança. Então como lidar com isso, de uma criança que está vivendo tão intensamente ali aquele presente que ela não consegue visualizar que aquela situação vai se resolver. Aquilo ali é o fim do mundo para ela naquele momento, né. Tem O meninas de 9 anos, por exemplo, 10 anos, que podem chorar muitas horas na dor pela perda de uma amizade que porque não foi convidada para passar o final de semana na casa da amiga, né. Na segunda-feira, por exemplo, que isso as conversas sobre o final de semana vão aparecer na escola Nossa, segunda-feira. E ela vai se dando conta de como foi aquele final de semana e ela não estava. Ela pode chegar em casa segunda-feira e chorar muitas horas. De tristeza, porque ela tá perdendo essa relação, é né. muito difícil, é uma E grande isso toma frustração, né. muito as mães e os pais, mas as mães ficam devastadas, E né. não só devastadas, mas às vezes a gente tem raiva, né. Sim, Porque devastadas cabe um monte de sentimento. Às vezes a raiva do menino, às vezes começa com a raiva da mãe, né, às vezes o menino nem tá com tanta raiva assim, mas quando ele percebe que a mãe tá com muita raiva, ele vai observando aquilo e ele vai comprando um pouco essa raiva que é da mãe, ou vai descobrindo ali, né. Mas o que eu queria trazer também, eu acho que é um ponto bem importante, a gente passa muitas horas do nosso dia discutindo, conversando e mediando conflitos. E eu acho que outra coisa que é muito importante na mediação dos conflitos é acreditar que os meninos estão aprendendo. É acreditar que de uma próxima vez, como a Elvira diz, né, o que você pode fazer de uma próxima vez? Eu tô me lembrando muito, na semana passada eu recebo 2 meninos na minha sala, geralmente nessas situações de conflito com os meninos na idade de 9, 10 anos é mais fácil, porque a discussão geralmente rende menos, né, com as meninas se estende mais, na maioria das vezes. Mas esses 2 meninos entram na minha sala com muita raiva, e os 2 estavam certos de que a razão estava com eles, então eles entram, eles sentam cada um numa cadeira, olhando assim, de cara feia um para o outro, e aí um começa a dizer: "Ai, que saco, ele é muito chato, a gente estava jogando futebol, e por uma besteira que eu disse a ele, ele errou o gol, eu disse: 'Você é um burro'". Só por isso ele fez um drama, ele começou a chorar, ele começou a me xingar, ele xingou minha mãe. Ele estava muito indignado porque o colega tinha xingado a mãe. E esse colega no cantinho começou a chorar novamente. Aí ele tá vindo aí, ele tá chorando de novo por uma besteira dessa. E aí o colega toma, fala e diz assim: ele tá dizendo que é uma besteira, mas ele me chamou de burro. E ele não sabe como é que isso tá me doendo. Aí eu disse: "Então diga para ele por que que isso está doendo em você". Ele disse: "Porque não era só sobre o futebol. Ele me chamou de burro e eu realmente tenho tido notas muito baixas. E eu estou estudando muito, estou me esforçando muito, e meus pais estão pegando no meu pé porque eu estou tendo notas baixas, e ele vai me chamar de burro no futebol". Ô gente. E o colega que estava do lado, nessa hora, enche o olhinho de lágrima e me disse: "Por que você não me disse logo antes que era sobre isso, né? Eu estava te chamando de burro no futebol, eu não estava falando nada sobre isso". E poder perceber que naquele diálogo eles conseguem dizer o que é que está sentindo, o outro consegue entender, porque se simplesmente a gente interrompe ali: "Ah, para com isso, abraça seu amigo, pede desculpa", eles não iam entender o que é mesmo a dor do outro. Por que que para ele foi tão difícil ouvir esse burro? E tem uma coisa muito especial nessa fala, que é um relato de 2 meninos, né, então a gente tem uma discussão cada vez maior, só cresce essa discussão de educação de meninos, né. Então meninos supostamente não estão para ser afetados pelos sentimentos. Sentimentos não passam na vida dos meninos. Menino é para ser forte, para enfrentar essa situação. Que bobagem! Não, ele estava sentido, ele estava frustrado, ele estava muito desconfortável com essa situação e a gente pôde parar para falar o que ele estava sentindo, né. Isso Ma é muito importante. Mas aí, Vou te Elvira, eu devolver para eu eu Elvira. acho que talvez você concorde comigo, eu acho que isso que Cândida está falando, deles conseguirem falar que apesar
e botando bem entre aspas essa palavra, apesar de serem meninos no contexto que a gente está acostumado, de que eles não se abrem, que são criados para serem mais fortes e não demonstrarem sentimentos, se eles encontram esse espaço, eu acho que é muito mérito da escola. Quando Uhum. você falou, eu disse: "Meu Deus, isso me faz terapia para ter essa clareza que o burro do futebol, do ser o burro da escola, não sei o quê". Então eu acho que tem que encontrar esse espaço também, né, Elvira? Como é que os pais podem proporcionar esse espaço para que a criança se sinta acolhida num conflito, para se permitir ser mediada ali, né? É, eu acho que quando a Ana traz, né, a forma como ela interviu, então o que é que ela faz? Ela faz uma escuta ativa, então ela pede: "Escuta". E aí, fala o que você sentiu. Quando ele fala o que sentiu, ela não julga se o que você sentiu foi bom, foi ruim, foi, foi pequeno, foi grande, não. Você sentiu, diz para ele o que você sentiu, né. Então quando a gente vai fazer uma intervenção num conflito ou quando a gente vai fazer uma escuta, você falou assim: "Ai, uma amiga tá chorando muito porque, sei lá, uma colega não chamou para passar o fim de semana. Tá, a gente não precisa diminuir isso, porque muitas vezes a gente acha que quando a gente está fazendo uma escuta de uma situação que parece para nós adultos, né, parece besta, mas, a gente acha que quando a gente para fazer uma escuta, a gente está criando crianças fracas que não vão aguentar nada, e pelo contrário, é exatamente o contrário. Quando você para e escuta, você está abrindo um campo para que aquela criança ela possa te contar coisas que para ela é importante. Né, então, se para ela naquele momento doeu não ter sido chamada para casa da amiga no fim de semana, ela precisa falar sobre isso e você pode escutar sem julgar. Então, tá, me conta o que que aconteceu. Ah, então aí qual é a estratégia de linguagem que a gente usa? A gente usa uma estratégia que a gente chama de paráfrase, que é repetir o que a pessoa disse, com a sua linguagem, mas mostrando que o que ela disse foi importante que você ouviu, né. Então, por exemplo, então, você está me dizendo que você ficou muito triste porque suas amigas comentaram na escola que foram passar o final de semana na casa de uma colega X e você percebeu que você não foi chamada, é isso que você está me dizendo? Ela vai dizer: "Sim, veja, eu repeti o que ela", eu não disse: "Ah, você está triste, que besteira, ah, você", não, eu só repeti. E aí eu confirmo: "Foi isso que você me disse?" Aí ela me diz: "É, é isso, eu estou triste", porque às vezes, gente, a pessoa ela só quer ser escutada, né, e nós enquanto adultos de referência, tanto o adulto de referência na escola quanto adulto de referência na família, a gente pode escutar. E a gente pode, quando alguém escuta desse jeito, a gente se sente acolhido, porque a pessoa entendeu o que a gente está sentindo e às vezes a gente só quer que o outro entenda, a gente não quer que o outro resolva a nossa dor, a gente só quer que o outro escute e diga: "Pô, ai, né, que triste", realmente, né, é triste isso. E aí? Você pensou em fazer alguma coisa com relação a isso? Né. "Ah, eu pensei em falar com as meninas". "Não, não quero fazer nada, não quero falar com elas agora". "Tá, então quando você tiver condição, né, se você quiser conversar mais sobre isso, a gente conversa". Porque às vezes a pessoa não quer fazer nada com aquilo. Às vezes, de fato, ela quer conversar com as meninas e dizer: "O que aconteceu que não me chamou?", né. "Eu fiquei triste". Você quer falar para elas isso? Então, abrir espaço para pensar junto em uma solução para aquilo. Você não precisa resolver o problema da criança ou do adolescente, você não vai tirar a dor dela, Achei entende? E fantástico que o jeito que a Elvira tá falando, que eu acho que é o que vocês vão mencionar agora, não tem fórmula. Elvira deu várias possibilidades, ela não vai dizer: "Não, é assim que você tem que fazer se a menina não foi convidada". Não, primeiro é escutar, né, para é, entender onde dói. Mas tem 2 pontos aqui que eu acho importante trazer um trechinho aqui da fala de Elvira aqui e de Ana também, onde a gente está falando do que sente o sujeito, né, Isso. do que está aí dentro da situação de quem não foi convidado ou de quem se sentiu diminuído. Tem um trecho e os estudos da moralidade falam muito disso, mas eu vou falar de um livro de Elisama que ela diz assim, nós somos analfabetos emocionais, formando novos analfabetos emocionais. Então, quando a gente como adulto de referência não teve a oportunidade de ter contato com os nossos sentimentos e as nossas emoções, a gente corre o risco de fazer isso. Que bobagem, outro dia ela te convida, né? Ou que bobagem, vai jogar seu futebol, porque a gente não aprendeu a olhar para o que a gente está sentindo, entender o que a gente está sentindo e então formar sujeitos que vão poder identificar. Aí você traz essa coisa do mérito da escola. A escola precisa tomar uma decisão, né? Por isso que eu disse há pouco, é institucional. Não é se Ana é uma professora que sabe fazer isso e Elvira, é uma posição institucional que faz com que a escola eleja trabalhar com essa formação
com essa alfabetização, por exemplo. Então, quando você disse que a Elvira está dizendo de muitas possibilidades, sim, mas olha o que ela diz, a gente faz uma paráfrase, a gente repete para ver se é isso, e se esse sujeito vai e diz: "É isso", mas ele pode dizer: "Não, não é isso. Não é com isso que eu tô chateada, é com essa outra coisa", mas a gente abriu uma porta de conversa, porque às vezes o sujeito não consegue te dizer logo, ou quando a gente vai descrever uma situação, então ao invés de eu te dizer: "Ellen, você foi maravilhosa quando você fez isso", eu vou descrever por que que você agiu bem naquela situação com a sua amiga. Então, sim, existem caminhos, e isso vale para a gente educadores, a gente estuda sobre isso, e aí o que você disse, vale para os pais. Eu queria que eu faço sempre isso, eu queria mostrar esse livro, por exemplo, eu quero mostrar só como ele não é fininho, né, é um livro muito grosso que fala a gente chama da Bíblia, né, que é um livro sobre a moralidade infantil, lá na escola a gente chama a Bíblia. E pense a quantidade de publicações com esse volume que existe para falar de desenvolvimento das relações, sabe. Então quando você diz: precisa estudar muito É. para entender o que está aqui dentro". E é por isso que o Miró tem esse podcast, porque claro que nós, como pais, né, a gente não vai ter o tempo, não é o nosso trabalho entender sobre educação, e Só a para vida tá educadores, muita né. correria. Então, a gente ter essa disponibilidade de educadores, como Elvira, Cândida, Ana Lúcia, estarem aqui explicando coisas pra gente, enriquecendo é o que eu falo pra vocês, gente, é malhando, é lavando louça, é dirigindo, dá pra gente ouvir, porque é gostoso esse tipo de assunto e a gente se qualificando para educar nossos filhos, que cada vez mais eu repito, eu tenho essa consciência de que a gente precisa realmente estudar para sermos pais. E Cândida tocou novamente nesse assunto da escola proporcionar um ambiente legal. Eu vou agora cutucar vocês aqui, né? Porque a pedagogia, de uma maneira geral, eu entendo que vocês têm que ter um fluxo que não é muito do sujeito, no sentido de que tem coisas que precisam ser feitas, tem que sentar, tem que prestar atenção, que é para um Sim. conjunto, para eles aprenderem a se relacionar socialmente. Mas vocês abrem espaço também para esse sujeito no sentido de individualizar. É complicado, né, porque a pedagogia vai para um caminho de não, a gente tem que ensinar, é o aprendizado, é isso que a gente vai, é a mesma tarefa, nã e que eu sei que no Miró tem tarefas diferenciadas, às vezes, para os alunos, mas vocês também têm que lidar com o indivíduo. E aí vocês criam um núcleo também que ajuda os pais com isso. Fala um pouquinho sobre o movimento da escola para acolher essas famílias. Então, eu acho que tem outro equívoco, que é assim, né? Muitas vezes se confunde uma escola que ouve, que possibilita a troca e o diálogo, por uma escola que não faz nada, né? A escola não faz nada, só conversa. Como se conversar fosse pouco e conversar é muito. Mas sim, essa escola também, se precisar ter uma sanção, a sanção existirá, né? A gente viveu essa semana uma situação, e hoje de manhã, e essa situação até hoje se desdobra. A gente viveu no sexto ano, um grupo de meninos que fez uma ação juntos. Eles, a professora entregou uma tarefa e eles se juntaram e disseram à professora que ela não entregou. E a professora ficou: "Meu Deus, entreguei, eu não entreguei?" E eles todos disseram: "Não, não entregou." Alguns alunos queriam dizer: "Você entregou, pro", e eles fizeram assim, ó, tipo assim: "Não fale, não entregue." E ficaram sustentaram, o grupo todo sustentou, dizendo que a professora não entregou. A gente conversou sobre isso e tal, e todos eles foram divertidos por essa atitude, né. E a gente mandou essa advertência para casa, as famílias, ainda bem, eh, colaram com a gente, concordaram com isso, e essa advertência gerou muitos diálogos. Recebi muitos meninos na minha sala, e hoje eu recebi uma menininha que dizia assim: "Sabe, Bruana, eu sei que o que a gente fez foi muito errado. Meus pais ficaram muito chateados comigo. E acho que o mais difícil foi porque eu não me posicionei. A chateação de minha mãe é porque, assim, eu sabia que não estava certo, mas eu não tive coragem de dizer: "Ai, gente, levantar a mão pro ó, a gente recebeu assim." Aí ela dizia assim: "Eu sei que você deve estar de saco cheio de ouvir isso." Aí eu, antes de dizer, ela disse isso: "Eu sei que você deve estar de saco cheio." Eu disse: "Não, eu não tô. Eu quero lhe dizer que o que é para você me importa. Eu posso ter ouvido isso 1000 vezes, para mim é como a primeira vez, porque é sobre você, é sobre o que você sente." Ela abriu um sorriso largo e ela se encorajou e disse: "Ela sabe o que é? É que lá no segundo ano", ela é sexto, "lá no segundo ano, as pessoas me achavam muito antipática.
as pessoas não queriam ser minhas amigas, e eu Nossa. conquistei amigas. Já pensou, depois de ter tido todo esse esforço de conquistar amigas, eu ser essa pessoa que vai levantar a mão e dizer: "Pro, não é verdade?". Então, Que eu sei clareza. eu sei que é uma bobagem isso, eu disse: "Não, não é uma bobagem". Aí ela me olhou assim, eu disse a ela: "E posso te dizer, eu acho que talvez na sua idade, eu também não tivesse coragem de fazer isso, e tá Aham. tudo bem". Eu tenho uma irmã gêmea, né. Eu disse: "Minha irmã é da minha sala, eu acho que minha irmã na mesma hora levantaria a mão e diria: 'Olhe pró, isso não é verdade não, e tá tudo bem meu amor, você não ter coragem de dizer'". Agora, a gente também não pode dizer a você que o fato de você não ter se posicionado, de você não ter feito nada, também tá certo, não pode. Aí eu trago outra menina e digo assim: "Qual é a diferença entre você e sua colega?". Ela disse assim: ela não teve coragem também, mas ela fez uma coisa, ela foi depois, procurou a professora e tentou uma conversa, tentou resolver, tentou fazer alguma coisa para resolver. E eu não fiz isso, eu não fiz nada". E eu ouvi isso dessa coleguinha, dessa menina, e ouvi de outras meninas também, cada uma ali contando um pouco da sua situação. Mas isso não quer dizer que a gente não educa, que a gente não corrige, que não existe a sanção. Existe, mas o diálogo vai ser sempre uma ferramenta que nós usaremos quando eles acertaram ou quando eles não acertaram. Eu acho que Antigamente cada um ia para casa com a punição, ninguém ia falar isso, nada, ia se danar, exatamente. que Eu acho que tem diferença. 3 pontos aqui, aí depois talvez a Elvira pudesse comentar também. Tem 3 pontos aqui que eu acho bastante importante da gente trazer, que é: houve uma sanção, porque existia uma situação que pedia uma sanção, né. Isso é muito importante da gente pensar. Não se resolve tudo sempre do mesmo jeito, existem formas variadas de resolver as situações na escola. Segundo ponto que é, ainda que tenha havido a sanção, o diálogo seguia, né. E aí você traz um ponto, essas meninas e qualquer outra que fosse na sala, foram ouvidas, porque você traz dessa questão do indivíduo, né. Então tem os trabalhos que são da coletividade, veja, a sanção foi coletiva, mas depois houve uma ação individualizada. E tem um terceiro ponto que eu acho que vale para muitas coisas, que assim, nem sempre a situação é resolvida, mas a gente tem um processo formativo se dando. Então, mesmo que, sei lá, a professora tenha ficado magoada ou se foi uma briga entre eles, não resolveu, mas a gente colocou em ação um processo de como é que se lida com o outro numa situação de conflito. Então, o nosso objetivo, como bem diz Elvira, não é tomar para a gente resolver as questões dos meninos, é favorecer que os meninos construam caminhos para resolver os seus conflitos. Isso é muito diferente de dizer: "Eu ouço Ellen, mas quem resolve a situação sou eu". Acho que quando vocês foram trazendo essa situação, eu fiquei pensando, a gente tem a gente criou, né, um dilema que é justamente parecido com esse, depois eu vou mandar para vocês. Porque no fundo, o que é que está aí atrás? São 2 valores que são morais. Por isso que foi tão difícil para essa menina, porque na pra ela é o valor da honestidade, que é dizer aquilo que se deve, né, e tal, e tinha uma consequência se ela fosse honesta, que era quebrar com um valor que também é moral, que é da lealdade. Então veja, ela tinha 2 valores morais em jogo, por isso que para ela foi tão difícil. Pode ser que para outras crianças nem fosse por lealdade, é porque realmente não queria falar e tal. Mas veja, para essa menina ela estava dizendo: "Eu tinha 2 valores em jogo, que era ser leal ou ser honesta, eu escolhi ser leal nessa situação, e sofrer as consequências de não ter sido honesta", né. Então, a gente vai viver dilemas morais, inclusive como esse, em várias áreas da nossa vida. E o que é que vai fazer com que a gente escolha por um ou por outro valor? Vai ser muito os sentimentos que a gente tem relacionados àquelas situações. Então, veja, nesse caso, me pareceu que para ela ser leal era mais importante, porque ela já tinha vivido situações em que a deslealdade tinha causado para ela sentimentos muito ruins. Então, ela preferiu viver o sentimento ruim da desonestidade, digamos assim, do que da deslealdade, né. Então, são esses sentimentos. E aí o papel da escola é bem importante, eu acho que quando a Ellen traz, assim, a escola, né, e a família. Sim, a família ela vai ter um conjunto de valores e ações que são muito parecidos, muito próprios de ambiente privado. Na escola, as várias pessoas com seus vários ambientes privados se encontram, então a escola é um espaço de socialização por excelência, um espaço público. E aí, nesse espaço público de socialização, diversas pessoas diferentes, com sentimentos, com valores,
vão se encontrar. Então, de fato, Ellen, precisa-se ter um certo pensamento de coletividade, o que é bom para mim, mas também é bom para o outro. E aí, o que é que está por trás desse sentimento de coletividade que a gente está falando aqui? É o que a gente chama de convivência ética. A ética é essa ideia do que é bom para mim, mas também é bom para o outro. E aí a gente tem éticas de vários jeitos, né? Então, pensar nessa convivência ética é pensar do que é bom para o outro, para o grupo, para o coletivo e também bom para mim, para que a gente viva de forma justa, né? Se a gente for falar assim de forma mais geral. Então, são esses valores que precisam reger uma convivência em comunidade. E aí eu vou só fazer um adendozinho com relação a essa coisa da sanção que a Cândida falou, né? Quando a gente está falando de diálogo, a gente está pensando, né, em diálogo e em pensar coletivamente em sanções pelo que a gente chama de por reciprocidade. O que é isso? Fiz uma coisa e a gente vai ter uma sanção, ou seja, uma consequência daquilo que eu fiz, que não necessariamente vai ser a retirada ou a expiação de alguma coisa. Isso é o que a gente sempre aprendeu na vida inteira, mas não precisa. Se eu quebrei o brinquedo, qual que é a sanção? A sanção vai ser, de alguma forma, tentar consertar aquilo ou não ter aquele brinquedo, porque eu quebrei e não vou conseguir brincar. Legal. Mas, se eu estou fazendo uma outra coisa e eu bati num colega, retirar o brinquedo porque eu bati no colega não tem uma reciprocidade direta, né? Se eu bati no colega, eu preciso de alguma forma resolver com essa colega. Como que ela vai se sentir melhor? É pedindo desculpa, né? Às vezes, aquela colega às vezes nem quer desculpa, porque ela está tão chateada naquele momento. É um gelo, não sei, que a gente vai colocar no lugar que machucou. Então, vejam, são outras formas de se pensar sanções, mas que faça sentido para aquilo que aconteceu. Né? Então, a gente, enquanto família, a gente, enquanto escola, ajudar as crianças a pensar por reciprocidade é um papel que a gente vai fazer, porque elas sempre vão querer o olho por olho, dente por dente, aquela coisa, não, então vai ficar sem recreio, vai. Tá, mas ficar sem recreio vai resolver a situação do colega que está chorando? Né? Então, o que é que pode fazer para que ele se sinta melhor? O que é que você pode fazer, já que machucou, para que ele se sinta melhor? É muito diferente do que fazer uma expiação. Não que a gente também não possa fazer retiradas quando for necessário, principalmente se estiver acontecendo uma coisa e a criança não estiver dando conta de estar naquele espaço. Mas veja, dar escolhas, olha, eu estou percebendo, né, que você tem feito isso e a gente já conversou sobre isso. Então, se você não conseguir parar, a gente vai ter que sair daqui. A criança escolher e ela não conseguir parar, então a gente vai ter que sair daqui, porque agora, né, já não dá mais, você já repetiu e tal. Então vejam, é diferente de ir lá e simplesmente cortar, de ir lá e simplesmente tirar, de ir lá e simplesmente tirar uma coisa porque aquilo, para a gente faz sentido, sabe? Acho importante comentar também que, assim, primeiro que a aqui a gente tem 2 mães, né, Ellen e Ana, e Ana estuda sobre isso e Ellen não, né. São 2 pessoas que precisam aprender a fazer essas situações, por exemplo, de sanção por reciprocidade em casa, né, com seus filhos, que é alguma coisa que as meninas fizeram e que vai merecer uma sanção e que seja por reciprocidade. E eu ouço muitos pais dizerem como é difícil fazer sanção por reciprocidade, porque às vezes aconteceu uma situação e ela não sabe o que é que ela pode trazer como sanção que corresponda àquilo que está acontecendo. Por que eu estou trazendo esse ponto? Porque mediar conflitos, né, cuidar dessas relações para que sejam relações éticas, exige dos professores, exige das famílias, exige da sociedade um pensar de uma outra forma. Porque a gente foi formado e tem muita gente querendo trazer de volta algumas verdades da década de 70, que é tipo volta a fazer daquele jeito que vai funcionar. Então, expulsão, castigos, Suspensa. suspensões longas, falas duras. Isso não vai resolver. Tanto que eu já tive várias oportunidades de escutar profissionais do GEPEN falando se os bilhetes, por exemplo, as suspensões, etc., resolvessem tudo, a gente não continuaria tendo na sociedade tantos problemas de disciplina. Então, a gente está falando de uma ampliação na forma de lidar com a burla, né? Porque Uhum. quando o sujeito burla, e todas as crianças vão burlar, elas precisam que o pai, a mãe e o educador entre fazendo uma mediação, que pode ser, inclusive, como uma sanção, mas por reciprocidade. E as famílias muitas vezes estão perdidas sem saber. E aí, muitas vezes, o que é que mais nos preocupa? Não fazem nada.
sabe. Então tem muitas situações de negligência acontecendo, então tem uma conversa longa com a criança, que não ajuda essa criança a reparar, sabe. Então conversa, 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 e a criança não tem oportunidade de ir reorganizar aquilo que ela fez como sanção, né. Então esse ponto eu acho que é um ponto que a gente não pode deixar passar. E, Diga. Cândida, eh, eu como mãe, o que eu mais estou aprendendo aqui, o que está ficando mais fácil para eu entender, é a escuta. A importância da gente de respeitar. Eu já senti isso com a minha filha, quando ela se sente respeitada, que eu escuto, me fale, que ela tem um espaço para falar o que ela sente, pouco importa, vou dizer assim, a atitude que eu vou tomar. Ela já aliviando aquilo já é muito bom. E essa escuta, eu queria até comentar um caso pessoal, quando eu tinha 14 anos, meu primeiro namorado terminou comigo, e eu voltei arrasada para casa, eu chorava, 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 e minha mãe virou para mim e falou assim: "Homem é igual a biscoito, vai um e vem 18". É. Tipo, para com isso, que cara, aquilo me doeu tanto, eu dizia: "Não, não é biscoito, não, igual ele não vai ter, não vão vir 18". E eu achava que não vai vir ele nunca mais Mas nenhum. Ellen, eu quero fazer inclusive, bem olhando para a câmera aqui, uma fala sobre isso, porque assim, vejam, a gente está falando da importância da escuta ativa, né. Elvira está falando, Ana está falando, você está falando, e a escuta ativa ela é um diferencial. Mas a gente também está vivendo, como educadores, uma cena que é muitas famílias escutando e não fazendo nada. Muitas famílias escutando um lado e desconsiderando outros lados. Então, quando sua filha chega em casa dizendo que alguma coisa aconteceu, você escuta ela e fecha aí. E tem um outro lado, ou uma outra colega, ou um adulto que estava envolvido na situação. Então, a gente precisa entender que a gente avançou como sociedade na condição de respeitar as crianças. A gente fala o tempo todo de respeito mútuo, e é fundamental o respeito mútuo. Eu defendo isso aqui como educadora parental, mas é importante que tenha uma ação que vá na direção. Eu queria muito depois que eu vira como especialista comentasse isso. E um outro ponto que ela trouxe, que eu queria abrir esse ponto, depois a gente pode retomar, que é a questão do ambiente coletivo. A escola, por mais que ela vá fazer isso que Ana fez, de ouvir cada menina, todas que ela pôde, é o ambiente da coletividade. É nesse ambiente da coletividade, inclusive, que vão acontecer muito mais situações desafiadoras do que as que acontecem em casa, no ambiente privado, a mãe, o pai e o irmão. A escola é um lugar do coletivo, e a possibilidade de surgir conflitos nesse coletivo é muito grande, tá? E, ao mesmo tempo, é o lugar da regra coletiva, certo? Então, como é que eu ajudo esse sujeito a viver nesse espaço coletivo e construir regras nessa coletividade? Então, quando uma família quer tudo para o seu filho de um jeito extremamente diferenciado, ela corre risco de estar esperando que a escola perca essa atuação que é do coletivo. A escola é o lugar da coletividade, certo? E isso precisa ter muito cuidado com isso, porque uma coisa é ouvir e cuidar da sua filha com as necessidades dela. Outra coisa é a gente estar num ambiente onde a gente vai fazer tudo do jeito dela, porque precisa ser como ela, porque é o que é bom para ela e é o que é bom para você. Eu queria só falar Não uma coisa, até funciona. até como mãe também, né, eu estudo, eu sei, eu leio, mas tem hora que essas coisas todas parece que somem da minha cabeça e eu não sei tanto o que fazer, né. Porque como mãe também a gente está cheia ali das emoções. Essa coisa de sanção por reciprocidade, por exemplo, às vezes é difícil, e a gente fica pensando: "Meu Deus, e qual a reciprocidade nessa situação?". E uma coisa que eu aprendi a fazer com minha filha é dizer: "Filha, eu vou pensar". Ela, há 2 semanas atrás, ela veio para mim e disse assim: "Mamãe, eu não assisti a aula de", eu perguntei: "Como foi a aula de dança?". Aí ela disse assim: Boa essa "Eu expressão. não assisti a aula". Aí eu disse: "Não participei da aula, eu só assisti". Eu disse: "Como?". Ela disse: "É, a prova não deixou". Aí eu disse: "E o que foi que aconteceu?". Ela disse: "Eu conversei". Aí ela disse: "Eu já sei que quando conversa, a gente corre o risco de perder o direito de fazer a aula". Aí ela me perguntou: "Você vai me colocar de castigo?". Ela usa esse termo que eles usam, né, eles vão aprendendo. Eu disse: "Filha, eu vou pensar, não sei, vou pensar". Depois ela volta, e aí: "Era aí, mamãe". Eu disse: "Como foi para você ficar só assistindo a aula?". Ela disse: "Foi muito chato, foi muito difícil". Eu disse: "Pronto, eu acho que eu não preciso mais, você já teve uma sanção,
que foi a sanção por reciprocidade nesse caso, né, você não está conseguindo se regular, não está conseguindo prestar atenção, então você vai a consequência já veio, eu não preciso te dar outra consequência. Eu vou só dizer a você que você precisa, da próxima vez, tentar se regular melhor e tal. E ela ficou satisfeita, mas às vezes a gente fica sempre se perguntando, né, o que eu faço, o que eu não faço, e tá tudo bem dizer: "Eu preciso pensar". É, em algumas situações dessa reciprocidade que eu ainda não entendi muito bem, porque, por exemplo, se não quer fazer a tarefa, tudo meu vai recorrer pra televisão, não vai ver televisão, vai ver televisão. Eu não sei É disso que eu tô ser recíproca falando. com É disso que eu tô falando. É muito comum que as famílias não saibam o que fazer na hora. Espera aí, o que seria recíproco? Ai, meu Isso. Deus, espera aí, eu preciso pensar, eu não tenho um repertório na deixa eu minha ajudar as cabeça. famílias Aí a Ana tá aqui. dizendo: "Ó, olha o que ela fez". Eu vou pensar. Deixa eu ajudar as famílias aqui, com os exemplos que elas devem ter vivido também. Quero vocês resolvendo isso aí. Por exemplo, faz uma letra feia, não capricha, tá uma letra lá de qualquer jeito, e aí eu me dano, aí falo para fazer de novo, tem que fazer melhor, e já não corrijo de noite, porque já fui reprimida aí, que não pode, né? Reprimida não, mas já fui Orientada. orientada, orientada. Que Muda tudo. fui orientada de que não ela não estudasse mais de noite, porque já estudou no integral todo, né, o dia todo. Mas qual é a reciprocidade, gente, disso aí? Não quer fazer uma tarefa bem feita, o que faz? Ó, Deixa ela comentar e depois eu vou trazer uma coisa do que é tarefa bem feita. Ah, é, tem algumas coisas assim, eu acho que eu vou puxar um teminha que a Cândida trouxe, né, ela falou de negligência, de permissividade. Tem alguns autores que eles vão discutir que existem 4 tipos de educação parental, pensando nisso, que é a negligente, a permissiva, a autoritária e a elucidativa. A negligente é aquele que você nem liga. Então, tipo, fez atividade, não fez atividade, não sei o quê, eu nem vejo, eu nem vejo, é negligente mesmo, né. A permissiva seria quando você, vê e ainda assim você não consegue, colocar ali naquela situação algo que precisa ser feito. Por exemplo, fazer atividade é inegociável. E aí eu vou entrar num mérito que é, a gente enquanto família, enquanto escola, precisa entender o que é regra negociável e inegociável. Regras que têm a ver com boa educação, boa saúde, e, boa convivência, né, assim, valores que têm a ver com essa dimensão da boa convivência, elas não são negociáveis. Então eu não negocio que você pode bater em alguém. Eu não negocio que você não pode fazer atividade, não. Você vai fazer atividade antes ou depois de tomar banho? Você vai fazer a atividade antes ou depois do lanche? Qual é o nosso combinado com relação ao horário de fazer atividade? Não há negociação com relação a fazer atividade. Eu posso negociar o tempo, o horário, como você falou, de noite não, nã né. A questão do capricho com relação à letra é uma questão que é um a mais, né. É um plus, assim, digamos assim, é um cuidado, é um capricho. Às vezes, para a criança, o que ela está fazendo está bem feito, foi trabalhoso, então ela pagar tudo é muito mais doloroso e sofrido por causa de um capricho com relação à letra, né. E aí, como que a gente pode pensar em uma letra que seja legível? Qual é a função de se escrever? A função de se escrever é que as pessoas consigam ler. E aí, então tá, então sua letra é uma letra que as pessoas conseguem ler? O jeito como você está escrevendo está sendo para isso? Às vezes nessa eu vi que você se esforçou, tem muita coisa aqui, se a gente apagar vai ser, mas olha, na próxima a gente vai cuidar mais disso, né. E precisa o quê para você cuidar mais da letra? Precisa de suporte com relação a isso? Porque essa questão de letra bonita, letra não ser bonita, isso é muito subjetivo, né. No fundo, ela precisa ser comunicável, né, ela precisa ser feita, lida. E aí eu vou voltar para os estilos, então, negligente, permissivo, autoritário. O autoritário é aquele outro extremo, que é no sentido de então eu não escuto nada, né? Eu simplesmente vou lá e digo tem que fazer agora, porque se não fizer vai acontecer isso, isso e isso, e não tem negociação de nada em aspecto nenhum. Nem o que é negociável a gente negocia, negocia nada, é isso, acabou. E aí, normalmente, o estilo autoritário está muito atrelado com ações, inclusive, desrespeitosas no sentido da criança, né? E do adolescente. E aí a gente tem um quarto estilo que é o elucidativo. Qual que é o estilo elucidativo? É o estilo justamente o estilo, tá, gente? Eu não gosto nem dessa palavra, é um jeito, né? Em que eu consigo, de alguma forma, trazer a autoridade, negociar aquilo que se negocia, dizer aquilo que não é negociável, e a criança sabe. Sabe por quê, gente? Porque quando a gente, tenta
ter muitas regras, ou quando a gente cobra muitas coisas das crianças que são negociáveis, a gente acaba não deixando muito específico para a criança o que é inegociável na vida. Então, assim, se eu coloco muita cobrança de muita coisa que poderia ser negociada, eu confundo a criança, porque eu fico o tempo inteiro cobrando ela de um monte de coisa. A gente precisa escolher as batalhas, enquanto família, a gente precisa escolher as batalhas que a gente quer seguir. Senão a gente passa a viver um ambiente estressante para a gente e para a criança. Quais são as batalhas inegociáveis para sua família? Então, a inegociável para mim é fazer uma atividade, é ter uma boa saúde, então comer é inegociável, você tem que comer, comer de forma saudável de preferência, né. Então, isso é inegociável respeitar as pessoas, então a gente não negocia isso, a gente precisa respeitar. Eu entendo que você fica com raiva, mas a gente não bate nas pessoas, aí é negociável. Agora, o que é negociável? Horário, tempo ali no horário, às vezes, de tomar, né, um banho, que tem a ver com a saúde, mas às vezes é uma organização. É negociável, às vezes, a forma como a gente vai escrever ou fazer alguma coisa da atividade. Tem algumas coisas que a gente negocia aí dentro. E a gente precisa escolher as lutas que a gente quer, para que as crianças saibam o que é para a gente tão importante e negociável, o que não é. Entendeu? Porque quando a gente se fica com muitos pedidos, isso dificulta. E aí o estilo elucidativo, ele tem essa característica de que existe a autoridade, e aí é feito alguma coisa, como a Cândida falou, né. Então: "Nossa, vocês fizeram um silêncio com a professora e a professora fica chateada, o que é que vocês vão fazer com relação a isso? Vocês vão conversar com a professora, vocês vão pedir desculpa de algum jeito, coletivamente vocês combinaram?" Precisa ser feita alguma coisa, porque tem uma pessoa chateada com relação a isso, né. Então, veja, a gente está fazendo alguma coisa, né. Então, olha, você não está conseguindo estar na sua aula de dança porque está conversando, houve uma sanção aí que ela foi retirada, tá, mas veja, você precisa estar na aula de dança, porque a gente está, né, investindo inclusive com isso, você disse que queria. Então, como que vai acontecer para que isso não volte, né, a acontecer? Porque veja, se isso acontecer com frequência, a gente vai estar entendendo que você não está querendo fazer a dança. E é isso? Será que é isso? Então, é ter uma ação com relação a coisas que não são negociáveis, né. Como também nos atendimentos, nas sessões que eu tenho com famílias, é muito marcante a dificuldade que a família tem, o desafio, melhor dizendo, de entender-se. Como é que eu estou cuidando dos meus filhos, né? Agora, por exemplo, eu estou atendendo um casal e uma das coisas que a gente está fazendo, eles são muito pensativos sobre ele, reflexivos sobre eles, e a mãe dizia assim: "Ah, eu sou super assertiva. Não tem conversa, é assim e assim". E o pai dizia: "Não, eu nem sou tão assertivo, eu negocio um pouco mais, mas eu sou duro. Às vezes eu digo de um jeito duro as coisas, de um jeito às vezes, grosseiro". Então, poder ter um espaço de conversa e ajudar esse pai e essa mãe entender-se como pai e mãe, pode, por exemplo, Ellen, te ajudar a entender que quando você está ali exigindo aquela letra, que a letra pode estar ruim mesmo, né, pode ser uma questão que é muito mais eu quero essa letra bonita e ela vai fazer. Porque eu posso querer uma letra bonita e eu tô dizendo para ela assim, ó, não dá para sua letra estar assim sempre. Então você vai apagar a questão um e você vai fazer melhor a questão um. As outras duas não tá tão boa. Amanhã eu quero você fazendo melhor. Mas se é um pai que diz, quem manda aqui sou eu e você vai fazer do jeito que eu quero, você vai apagar tudo. E mandar uma criança de 7 anos, 8 anos, apagar uma tarefa de 5 questões depois de um dia, é muito duro, É, sabe. Faça isso com você. Apague tudo que você fez, 8 horas da noite, comece tudo de novo, para verdade. você ver como é. Então, muitas vezes, não é sobre a letra legível, É, muitas vezes é sobre fazer a sua autoridade ser respeitada. Então, quando a gente presta atenção a gente vai entendendo o que é mesmo que a gente está colocando em jogo, quando a gente está ali parentando, ajuda a gente separar o joio do trigo e dizer: "Espera isso aqui é meu", é. É, sabe. eu sei ver aqui terapeutizada, vou revelar aqui meus minhas questões. O que eu faço é o seguinte, eu tinha uma letra muito cuidada, eu cuidava da Tá minha vendo? tarefa, eu guardava na pasta, mal escreve o cabelo faz. Então, veja, né, no caso de Ellen, por exemplo, é uma coisa ela, como eu gostaria que fosse, porque Estelinha fez essa tarefa na escola. A professora olhou, porque ela faz no integral, né, então a É, professora antes dela guardar, olha,
E se tá guardada assim, a professora considerou que tá boa. Então, tá pronto. Aí ela chega em casa, entrega para a mãe aquilo que a professora disse que estava boa. A mãe diz: "Ah, filha, não tá tão bom assim, vamos apagar". Então, vai jogar mesmo isso já de noite, depois de uma manhã de escola, uma tarde É. integral, e de noite ainda tem que apagar. É O que claro não que vai quer gerar dizer que conflito. em outro dia, em outro Isso. momento, você sabendo que essa letra não tá tão boa, você não pode fazer: "Não, filha, vamos sentar aqui, ó, esse final de semana, sua letra tá precisando ficar melhor, né. Vamos lá, vamos escrever isso aqui de Porque as novo". pessoas têm que entender, né, isso é que eu ouvi falar. Exatamente. E porque quando a gente está formando um sujeito que está escrevendo e não é legível, ele vai precisar trabalhar na construção da legibilidade dessa letra. Não é para banalizar isso, Eu quero ver não é um banal. médico ensinar isso a um filho, né, a letra Pois é, entende? Não é banal, né? É algo que é importante. Então, veja, a gente já está aqui há um tempo conversando e Eu veja a queria partir pra quantidade de conteúdos, adolescência, eu quero né? partir pra adolescência, vocês não vão fugir de mim se é De jeito nenhum, a adolescência. gente adora os Esse adolescentes. caso que eu contei foram os adolescentes, É. tá, da atividade da Porque professora. no Divertidamente 2, né, entram eu achei muito legal, porque entram novas emoções. É, Entra o que é mesmo? Entra a ansiedade, o isso, tédio, que é isso. maravilhoso, né, que é a É. adolescência, o ansiedade, o tédio e mais uma lá. Acho E que só são esses ou 2. Esses se 2. ou seja, tem coisas novas ali, né, e aí a Uhum. gente estava falando que são pessoas que mudam, como se fossem várias pessoas, porque elas vão se reconstruindo e mudando. E como é que é lidar com esses conflitos na adolescência? Essa coisa do namoradinho, de não me querer, ou da amizade que se perde, ou da menina que já fica mais adolescente e não consegue mais brincar com a que brinca de boneca. Enfim, ajuda a gente aí a entender como lidar com os conflitos na adolescência, esses relacionamentos. Eu vou fazer só uma provocação aqui para as meninas e vou deixar na mão delas. A gente vem dizendo muito na escola e a gente vai antecipando para os pais ali, a partir dos 9 anos, 10 anos, a gente começa a dizer para os pais: "Olha, eles vão mudar, as relações dele com vocês vai mudar, a relação deles entre eles vai mudar", né. Então tem um sujeito se desafiando, tem um sujeito construindo um mundo novo. E tem algo que é fundamental na vida desses sujeitos: as relações com os amigos, certo? Então, quando um adolescente não está bem com os seus pares, isso é muito grande, sabe? E a gente não pode, em primeiro lugar, acho que essa é uma chamada muito importante, a gente não pode banalizar isso. É uma característica da adolescência, então, essa necessidade de É estar uma mais. característica da adolescência isso, eu existo na relação com os meus pares, se eu estou só, isso é muito difícil, e tem gente e hoje a gente tem uma geração que gosta de ficar eu vou espiar o gosta. Gosta de ficar mais sozinho, mas vamos olhar para esse gosta, né, esse sujeito que está muito sozinho tem alguma coisa para ir a gente olhar. Então a primeira questão é, entendamos que as relações para os adolescentes são muito importantes. Não quer dizer que elas estarão estáveis e ótimas o tempo todo, mas que a gente precisa se debruçar sobre elas, né. Queria abrir isso aqui e as meninas acho que podem pegar aqui que tem vários pontos. Vários. Eu acho que tem muita Acho questão que tem outro videocast. é verdade. Tem a É. questão de perder amigos, né, dos amigos mudarem de escola, ou de não se interessarem mais por aquela amizade, é o que eu sinto, assim. Ou o grupo no prédio mudou a relação com ele, sabe. Ou no clube, uma pessoa que eu andava o tempo todo não quer andar comigo do dia para noite. Por quê? Isso é devastador para um menino e uma menina muitas E vezes. todos eles estão mudando, um não quer É. mais, o outro, né. Você me trazendo É. exemplos, né, eu Eu tive adoro seus exemplos. eu tive uma menininha na minha sala que ela ia para uma festa de 15 anos. Ela era menor, ela estava super feliz porque foi convidada para essa festa de Tinha o quê? 15 12 anos, anos? 12 anos. E aí ela foi com a mãe para o shopping comprar uma roupa. E a mãe dizia: "Ana, eu rodei o shopping 1000 vezes. Essa menina vestiu muitas roupas". E a gente entra numa loja, ela adora Ó, vamos roupa. parar aí pra você não falar o nome dela. Não, não vou falar. Aí você falou Ana. Não, Ana, Ana eu. é ela. A mãe Ai, me dizendo: "Ana". perdoe. Ah, tá. Vai, tá bom. Então, aí a mãe vai lá e vai no shopping com ela para ela escolher a roupa. Ela veste 1000 roupas, e a mãe dizia isso, né? Ana, ela vestiu muitas roupas e ela não gostava de nenhuma roupa. De repente, a gente entra numa loja e ela veste uma roupa que ela adorou. E eu também gostei, porque esse era um dilema, então, também com elas Entenda. duas. Porque a mãe gostava de uma, ela não gostava, e essa roupa as duas tinham gostado muito. E ela estava considerando estar linda. Eu também vi a foto, achei que ela estava linda. Ela foi para casa com essa roupa. Vestiu a roupa, era no mesmo dia. Vestiu a roupa, tirou a foto, mandou para uma amiga, a melhor amiga. A amiga diz a ela que não tá boa. Ela tira a roupa e não veste aquela roupa.
A mãe ficou muito chateada, disse: "Ah, você como é que pode? Você tem que ter aí sua opinião, a sua mãe está dizendo que tá boa". Mas nessa idade o que importa não é o que a mãe diz, nem é o que ela está sentindo, na maioria das vezes é o É que o a que o amiga outro diz. tá dizendo. Ela vai lá no armário, cata um monte de roupa, acaba vestindo a roupa que ela já tinha, que a amiga disse que estava boa. Então é disso que Cândida está dizendo, né, o que importa muitas vezes para eles é o que o amigo diz, é como o amigo pensa, é como a turma que ela anda tá ali se posicionando, e é um dilema para eles mesmo. Então, eu acho que esse exemplo vai mostrando um pouco disso, né, do que é essa idade, o que é, o quanto é importante o pá, o meu colega, o meu amigo, Eu lembro entende? que eu fumei, eu sempre odiei cigarro, mas eu fumei com 13 anos, que todos meus amigos fumavam e eu estava de fora, eu era boba. Hum. E depois que eu fumei, eu É. fiquei me chorando, me sentindo culpada, porque eu era doida para meu pai parar de fumar, e como é que eu fumei? E que zorra de necessidade é essa, né? E a gente fica mais madura já, a gente fica, não liga para isso. E como lidar com É. isso? Tem uma questão aí que você falou, né, que necessidade é essa? A necessidade de pertencer e de se sentir pertencente a um grupo, né, ou a um ou mais grupos. E aí, essa rotatividade de amizade tem muito disso, porque eu começo a perceber quais são aquelas coisas que são comuns, né, o que que eu gosto, o que que eu não gosto, o que que aquele grupo tem que é comum a mim, eu quero pertencer a esse grupo, aquela pessoa não é mais só aquela pessoa, que a minha amiga não é mais só a minha amiga, ela é minha amiga, mas ela tem um grupo de amigos também. Eu quero pertencer a esse grupo de amigos, aí eu me afasto dela, porque eu tô, na verdade, estou me afastando às vezes do grupo que ela faz parte, que ela está mais próxima, né? Então, essa necessidade de pertencimento é uma necessidade que todos nós temos ao longo da vida, né? Mas ela vai ficando muito forte à medida em que a criança vai passando, né? Para essa fase de adolescência. E se sentir pertencente é uma coisa que é fundamental. E para eu me sentir pertencente, às vezes eu abro mão de valores que são importantes para mim, como você deu exemplo, como a Ana também deu exemplo, né. Então, para mim está tudo bem, mas de alguma forma eu preciso me sentir pertencente a esse grupo, e escuto esse grupo, e isso que esse grupo está falando é muito importante, né. Então por isso que também é importante a valorização. Isso também vai passar um pouco, sabe gente, é para passar, né, para algumas pessoas não passa, mas, a depender de como for cuidado, de como for lidado. Mas assim, é comum, é importante que as famílias saibam que faz parte do processo, para que não ache que é uma coisa, só dessa criança. Vão ter crianças que vão ter um posicionamento mais firme, né, "Não, eu quero isso, eu gosto disso, não sei o quê", né, até porque isso já está mais forte ali, mas às vezes por dentro tá morrendo de medo de alguém falar algo, né. Mas enfim, a maioria das crianças, quando forem passando por essa fase da adolescência, elas vão titubear ali no que elas querem, elas vão experimentar, elas vão errar, vai fazer que nem você, chorou, "Não, não quero mais fazer isso não", né, "Foi uma coisa que eu fiz ali, mas, ai, da próxima vez que vier eu vou fazer de outro jeito", porque apesar de tudo, apesar de você querer se sentir pertencente àquele grupo, o valor daquilo para a sua saúde, para a saúde era muito mais importante, então aquilo falou mais alto, né, e isso vai sendo falado, vai falando mais alto aquilo que foi constituído como valor para aquela criança, quando no período da infância, né, e quando nesse período também que tá, porque não parou, não acabou, porque virou adolescente, continua fortalecendo. Às vezes, esse pertencimento vem ao contrário, que é de querer ficar muito estranho, muito diferente para poder dizer: "Eu sou legal, eu banco isso". Aham. Vem num pertencimento não de querer ser igual, mas de querer ser diferente para pertencer de um jeito numa liderança, de uma forma assim, né. Pertencer a outro grupo, né. Eu fiquei pensando É, enquanto a Elvira falava, tem uma série de livros que é essas as linguagens Do do amor. amor, eu não sei se Elvira conhece, é um livro que vai ter a linguagem do amor das crianças, dos adolescentes e tudo mais, enfim, é uma escrita que vai falar que os sujeitos têm formas diferentes de manifestar como ele gosta do outro, como ele se relaciona com o outro. E eu gosto de pensar que é super importante para os pais entenderem que a linguagem dos meninos na adolescência muda. Então quando eu preciso dizer para o meu pai e para minha mãe que eu estou rompendo com eles, né, que eu os coloco em outro lugar, e eu preciso viver outro tipo de relação. Isso não quer dizer que eu não os ame, eu vou manifestar o meu amor de outras formas. Só que se esse pai e essa mãe continuam esperando aquela forma de manifestação de amor que existia, vai ser uma frustração atrás da outra. O clássico é o beijinho na porta de alguns lugares e a criança vai
o adolescente vai quase limpar esse beijo, vai dizer: "Sai, não me beija não", e esse jeito de falar. Então olha, se eu entendo que esse sujeito está mudando, se eu entendo que tem outras coisas que são importantes para ele, eu preciso fazer uma coisa que eu sempre digo: eu preciso saber me colocar na vida dos meus filhos a cada nova fase. Mudou a fase? Quem é meu filho agora? Como é que ele mostra para mim que o que ele gosta e como ele gosta? Porque eu posso dizer até um determinado momento: "Mãe, eu adoro esse sanduíche", e em outra fase eu posso fazer de um jeito muito diferente. Eu posso dizer que eu gosto de um jeito que não é tão claro. Então é muito importante que a gente se disponibilize para construir na relação com os adolescentes outro jeito de se relacionar com eles. Aquele que funcionava até um determinado momento vai deixar de funcionar. O mais comum é que deixe de funcionar. Agora, como é que vocês lidam com a capacidade de aprender, né, a capacidade não, mas o aprendizado em relação aos relacionamentos, para além da necessidade de mediar conflitos? Quando não existem ali aqueles conflitos aparentes, quando ninguém bate na porta de Ana Lúcia, ninguém procura Cândida, como é que Então, a escola tem um programa regular, né? Então, Ana Lúcia entra na sala de aula todas as semanas com os adolescentes de sexto a nono, certo? De segundo a quinto, as professoras fazem assembleias de classe e tem uma série de trabalhos com as crianças no dia a dia que tem a ver com a mediação das relações, certo. não é só do conflito, sabe? Não sei se você já viu na sala, por exemplo, o envelope do gostei, não gostei e quero sugerir, que são eles vão colocando dentro dos envelopes conteúdos que têm a ver com coisas que eles estão querendo discutir, né, que eles estão gostando, que eles não estão gostando e que eles querem poder discutir. E abre-se a assembleia de classe para discutir o que vem de dentro desses envelopes, né. O cotidiano escolar Mas essa discussão é em torno de aspectos da sala, da da escola sala, ou dos relacionamentos também? do que eles quiserem colocar lá dentro, tá. Então essa assembleia a professora abre antes, tira os papeizinhos, aí a gente vai ler o que estava dentro desses envelopes, o foco não é a pessoa, o foco é as Elas relações. assinam, dizem quem são ou é anônimo? Não, não precisa, ao contrário, não é para dizer: "Ó, Ellen fez isso e isso comigo", é para trazer situações, certo? Uhum. Então esse, por exemplo, é uma ação. E lá na educação infantil tem muitos conteúdos que passam pelos sentimentos, tá? Mas o trabalho do ensino fundamental tá mais regular, certo? Nessas ações que eu estou aqui contando. Mas quando a gente está falando de, por exemplo, a gente tem as equipes de ajuda, certo? Que é uma ação grande, robusta que a Ana Lúcia está tocando. Vejam, o Colégio Miró vai fazer agora, a gente vai dizer aqui em primeira mão, né, Ana? É uma Elvira já sabe. ação do Elvira já sabe, da equipe de ajuda, que vai montar um encontro de outros estudantes que vivem essa experiência da equipe de ajuda. Tem 2 escolas em Salvador e 2 de Feira de Santana, além do Miró, e eles vão fazer um evento, chamar esses estudantes todos para compartilhar suas experiências de equipe de ajuda nas escolas onde eles estão. Então bora explicar o que são essas equipes de A equipe ajuda. de Aí eu acho que a Ana pode explicar melhor, Ana e Elvira, então, mas só para dizer, essa é uma ação enorme que existe dentro da escola e que tem um caráter, inclusive, preventivo, né, Vocês estão porque atentos então, né, isso é bem Sim, grande, sim. tá, bem grande. Na verdade, hoje a gente não está mais usando a nomenclatura equipe de ajuda, a gente É está usando verdade, acabou de mudar, não foi? comunidade, né? Sabe aquela coisa que você dizia assim, quando a gente chegou aqui, antes até das câmeras, você dizia assim: ai, Ana, no Miró eu me sinto numa comunidade. Então a gente muda o nome de equipe para comunidade, justamente por isso, né? Para que todo mundo entenda que é um trabalho do grupo, é um trabalho da comunidade. Então a equipe de ajuda deixa de chamar assim, e passa a ser comunidade de cuidado e apoio. E aí, esse grupo, a princípio, é dos meninos do quinto ao nono ano, são meninos que são escolhidos pelos seus próprios colegas e estão ali nesse lugar de ajuda, né? Eles vivem toda uma formação, um trabalho enorme, eu não consigo explicar
todo ele aqui, mas para você entender um pouco, eles passam um processo de formação, a classe toda, para entender o que é esse trabalho e, a partir daí, escolher quem são essas pessoas que vão ser esses representantes. E aí a gente segue fazendo formação a cada 15 dias com esses meninos e eles vão fazendo esse trabalho que é, por exemplo, de ações anti-bullying, né? São meninos que se antecipam, que percebem situações, que vão trazendo, que vão mediando, e todo mediado aqui pela equipe de tutores, que é uma equipe de tutores da escola, Por Que exemplo, há 2 maravilha. semanas atrás, a Ana Lúcia chegou na reunião da nossa equipe técnica e dizia: "Gente, preciso que vocês comecem a chamar os estudantes da comunidade de ajuda para mediar situações com vocês". Então nós estamos como a equipe toda, a equipe de liderança, né, que trabalha com isso, atenta a isso. Posso chamar uma pessoa dessa equipe para mediar uma situação junto comigo, ou junto com Dani, que é a orientadora, ou junto com a Ana, né. Eles trabalham na escola nessa direção. Então, é uma escola que tem o tempo todo um movimento de cuidado com essas relações éticas no ambiente escolar. E Elvira, que trabalha com isso também, que pesquisa sobre isso, pode comentar, né, um pouco desse cardápio enorme, né, Elvira? Que acontece? Quando você falou assim, né: "Ah, o que é que vocês fazem quando não está acontecendo nada e tal?". O que você está perguntando é: "Ah, a gente não vai ficar esperando os conflitos, né, as situações acontecerem para a gente fazer alguma coisa". E aí o que Cândida e Ana estão dizendo é: "A gente não fica esperando". A gente age de forma preventiva e a gente age de forma a promover convivência ética. Porque senão, se a gente só agir na atenção, a gente está enxugando o gelo, né. Então veja, se a gente só age depois que o conflito acontece, depois que a situação de bullying acontece, depois que um racismo, né, acontece, a gente só vai estar, enxugando o gelo. A gente precisa agir preventivamente, a gente precisa pensar de maneira curricular como é que isso entra no currículo, qual é o tempo que a gente gasta, e eu falo gasta e não perde, a gente gasta para cuidar da convivência, então para fazer com que as crianças pensem sobre isso, discutir dilemas, sabe esse dilema que a gente falou aqui agora da lealdade, da honestidade, né, então fazer uma aula em que há uma discussão de dilema, em que as crianças levantam argumentos para agir de um jeito ou de outro, não precisa ter acontecido uma situação. Eu trago um dilema e a gente conversa sobre isso cria repertório. Se aquela situação eu viver e tiver um dilema, eu tenho repertório para pensar naquilo. Eu tenho argumentos cada vez mais, digamos, desenvolvidos para pensar naquilo, porque vários estudantes vão dando argumentos diferentes. Eu pego uma notícia de um jornal, de uma situação, e trago, por exemplo, uma situação de racismo que aconteceu, e a gente vai conversar sobre aquilo. Eu não estou conversando sobre uma situação específica que aconteceu na escola, mas a gente está falando desse tema. Né? Eu tenho um currículo em que eu trago, né, a potencialidade das mulheres, a potencialidade de pessoas negras, indígenas e tal, para além de pensar nos problemas de relações étnico-raciais e de gênero. Eu estou trabalhando em potência, estou trabalhando preventivamente e promovendo convivência. Então, essas ações que as meninas foram falando são ações que a gente sugere, né? A gente sempre sugere, eu trabalho nessas 3 vias, na atenção, que é depois que acontece, mas na prevenção das violências e na promoção de convivência ética. E aí, para falar especificamente das comunidades de cuidado e apoio, esse grupo de pares, não é à toa que é pensado um grupo de pares para o ensino fundamental 2, que é quando justamente eles vão procurar mais eles mesmos para resolver os problemas. Dificilmente eles vão procurar adultos para resolver problemas. Por quê? Porque para eles, naquele momento, é importante que essas coisas sejam resolvidas ali. Às vezes eles também, as experiências que eles têm com adultos acabam piorando, sabe, a situação para o adolescente, então eles vão procurar os pares. E então, não é à toa que existe uma comunidade de apoio, né, e de cuidado e apoio entre pares, porque são elas e eles que primeiro vão ver, muitas vezes, as situações que acontecem longe dos olhos dos adultos. E são elas que vão poder lidar e dizer: "Opa, isso aqui a gente não concorda", porque a gente já Sensacional pensou isso. sobre isso antes, né. Então, é para isso que existe a comunidade, para que esses estudantes eles têm uma formação para que eles possam pensar. Só que com a mudança da equipe de ajuda para a comunidade, o que é que a gente está querendo? Justamente que isso não seja uma coisa de poucos estudantes, que seja de todo mundo, que seja de toda uma escola, que toda a escola vire, de fato, uma comunidade de cuidado e apoio. Só que para isso precisa começar com alguns, e esses vão ser os multiplicadores. Então, Foi o ano retrasado, se eu não me engano, portanto, ainda era a equipe de ajuda. A gente estava em reunião de equipe técnica e chegam 3 estudantes
pedem licença, a gente normalmente diz: "A gente está em reunião", mas que a gente achou estranho eles 3 juntos, e eles entraram e eles vieram dizer pra gente que eles suspeitavam que tinha um caso de bullying acontecendo. Então eles 3 narraram o que estava acontecendo, eles não eram desse grupo, um deles inclusive depois passou a ser. E quando eles terminaram de contar pra gente, eu disse: "Bom, primeiro eu quero, validar, né, a importância de vocês terem vindo aqui, compartilhar isso conosco, porque isso dá a gente a chance de olhar", porque o bullying, por exemplo, ele não vai acontecer na presença do adulto de maneira geral, né, da autoridade. Então a gente precisa, como a Elvira está dizendo, que esses sujeitos todos venham vivendo processos de formação, para que eles tenham condição de ver as coisas acontecerem e nos contar. Não significa que eles sempre vêm nos contar. Entendi. A constituição dessa comunidade eu acho um ato de extrema generosidade de vocês e de humildade, as 2 coisas. Vocês dão espaço para que elas assumam determinados esferas de não é nem de poder, mas esferas de atuação, e ao mesmo tempo da humildade de dizer: "Eles é que são mais capazes de entender uns aos outros". Eu achei muito bonito isso. Eu acho que isso é um movimento que nasce onde, essa ideia de É, equipe de não, apoio? essa é de um autor espanhol, né, Elvira de Avilés com a sua equipe, né, que traz isso. Mas deixa eu trazer um ponto aqui que é bem importante. Veja, nós somos os adultos que estudamos essas situações, né, então os meninos, eles estão convivendo entre eles, e eles percebem coisas que a gente pode não ter percebido, sim, né, mas a condição, de repertório intelectual para analisar a Vocês situação passam. é muito maior o nosso, ainda que eles também vivam situações que os repertoriem Isso. muito para entender o que está sendo vivido ali. Uma garota foi para um videocast comigo ano passado, ela era uma das pessoas, ela ainda é, e ela dizia da abordagem dela, então que ela está no recreio, e que ela percebe às vezes uma pessoa que está muito sozinha, e que ela senta do lado, e que ela puxa uma conversa, e aí ela vai vendo o quanto que aquela pessoa consegue entrar na conversa ou não, ela está atuando. Ela está ali olhando se aquela pessoa que ela está pensando que está precisando de ajuda. Então tem muitas formas deles atuarem, né. Agora eu juro, eu fiquei pensando aqui que é outro videocast, né. Falar sobre o trabalho com os adolescentes, eu acho que, tem uma quantidade de conteúdos, de nuances, que são muito específicas, né, e que valeria a pena a gente fazer uma outra conversa, acho que seria bem bacana da gente pensar sobre adolescência. Eu aproveito para convidar a nossa audiência a colocar aí nos comentários quais os temas que vocês gostariam de ouvir, de entender um pouco mais, da gente poder usar no melhor sentido, né, os especialistas que a gente tem à nossa disposição no Mirocast para ensinar mais a gente. Então coloca aí qual tipo de assunto. Eu já conversei alguns com Cândida aqui, que a gente quer abordar, e eu acho interessantíssimo mesmo que a gente traga a adolescência num foco mais aprofundado, né. É, a gente também acabando, né. Ana Lúcia, tem mais um caso aí para contar pra gente? Falta caso, você não pergunte isso. Eu acho muito lindo como os alunos Elvira têm acesso à sala dela, como eles marcam para falar com ela, né. E Cândida também, eu vou falar Ah, com não, Cândida, vou falar agora menos, inclusive, porque eu preciso fazer cada vez mais esse papel, inclusive, às vezes eles chegam para falar comigo, eu pergunto assim: "Tem certeza que o que você quer falar precisa ser tratado comigo?" Às vezes eles param e dizem: "Sim". Então tá bom, então começa aí a falar. Às vezes eles param, dizem: "Não, eu posso conversar com o Prodani? Eu posso conversar com Proana?" E é muito bacana isso, porque, como eu sou, na visão deles, né, Deus, eu tô lá em cima, vou resolver essa expectativa. Cândida, é. Cândida resolve? Não, não é. Veja, é um princípio. Não é a gente que resolve, né, mas eles Uhum. gostariam que a gente resolvesse, né. É isso. Eu queria Hum. ah, eu queria só falar uma coisa que eu acho que é importante, a gente tocou rapidamente, eu acho que vale a pena só reforçar. Quando as adolescências, né, começam a buscar seus pares, e há uma mudança na forma como se relaciona com a família, às vezes para a família isso é doloroso. Né, e aí é bom a gente falar disso, porque dói. "Ai, tá me trocando. Ai, não tá", não, que é como a Cândida falou, "não me ama mais, não gosta", parece que, nossa, parece que eu tenho outra criança, outro filho em casa, não é mais a mesma pessoa, né. E de fato, né, é uma pessoa que está crescendo. Eu acho que você começou falando do Divertidamente, e para mim é muito emblemático quando lá no Divertidamente a ilha da família dela quebra e se reconstrói de outro jeito, né.
não é que existe uma falta de amor, não é que e é bom que as famílias saibam disso, porque não é porque não ama mais, é porque de fato é uma fase diferente, é um novo jeito de se relacionar que essa criança, agora adolescente, está aprendendo também. E vocês estão aprendendo enquanto famílias, e as crianças e adolescentes estão aprendendo, só que a gente, enquanto família, precisa ter a consciência que nós somos os adultos da relação. Se a gente ficar de tete a tete, porque tu fala do mesmo jeito, também vou fazer do mesmo jeito. Não vai andar, e vai se afastar, vai haver um afastamento, uma ruptura que é possível de ser delongada mais do que deveria. Fazer talvez um episódio sobre adolescência é importante, mas eu não queria, sei lá, deixar que as famílias saíssem daqui com essa sensação de que tipo: não, ó, de fato a gente vai mudar, sabe. E aí pensar em como vai ser essa nova construção é uma tarefa de todo mundo, mas os adultos da relação precisam saber que são adultos da relação, né. Então não vai agir igual ao adolescente, porque você já foi adolescente, não é mais. Então, vamos pensar como é que a Responsabilizar-se, gente né, faz isso. Elvira? Responsabilizar-se pelo processo educativo de um adolescente. Não acabou. Quando os meninos passam para essa outra fase, ontem uma mãe me disse assim: "Quando eu penso que vem o tempo da bonança", aí eu disse: "Não, tá longe de ser o tempo da bonança, tá muito longe, tem muito trabalho, tem muito trabalho". E a gente tá falando de uma mãe de uma menina de sexto ano, né. Não é o tempo da bonança ainda, o tempo da bonança vai demorar, Se vai é que chegar. chega, né. Não é para abandoná-los, né, não é porque eles viraram adolescentes, agora já posso deixar, agora eu não preciso mais olhar. Não, O é tempo outra da bonança é coisa. todo o tempo, depende É, de como a gente olha, né, e como a gente exatamente. se cuida também Se para se você quer você preparar. vai formar um adolescente, né, É. assim, eu vejo por exemplo, eu tenho uma filha que é uma jovem adulta, né, de 25 anos, e eu comecei a entender da importância da formação de jovens adultos. Como é que uma pessoa vira adulta? Sabe, abre conta no banco, as cartão de crédito, finanças, cuida da sua vida, se relaciona amorosamente com uma pessoa, tem vida sexual, assume os seus compromissos como um jovem adulto. Então, tipo, agora você tem 20 anos, tem 21 anos, dê seus pulos? Em alguns aspectos, sim, mas em outros aspectos, eles precisam de pares adultos mais experientes que os ajudem a se constituir adultos, jovens adultos responsáveis, que tenham uma vida bacana, mas que saibam também lidar com os perrengues. A quantidade de pessoas que têm me dito que os estagiários têm com enorme dificuldade de receber qualquer crítica que o chefe faça. Esses sujeitos não estão conseguindo, como jovens adultos, lidar com limites que eles estão recebendo no universo do trabalho. Como é que você faz isso? Hoje a gente ouviu um pai contando pra gente que aí o chefe dele é quem tinha o amigo do chefe tinha indicado esse rapaz para trabalhar com ele. Aí ele dá um limite e diz pro cara, o cara pergunta pra ele como é que faz tal coisa, ele disse: "Meu amigo, isso é regra de 3, tipo, dê seus pulos, se resolva". O que que aconteceu? O pai do menino procurou o chefe dele e o chefe dele foi conversar com ele. Foi o que você disse a ele? Ele disse: "Eu?" Disse a ele que ele precisava aprender regra de 3, entendeu? A gente tá falando de um estudante de engenharia, de um estagiário de E engenharia. aí você tocou num ponto que eu não queria terminar sem a gente falar disso. A gente Então precisa terminar. isso talvez seja consequência de Exatamente. e aí a última pergunta é: qual o problema da gente não aprender a se relacionar bem na infância e na adolescência? O que é que isso vai gerar no futuro? Além dessa dificuldade em receber limites, o que mais pode A provocar? gente pode ter também muita dificuldade da relação com a gente mesmo, né? Como é da nossa autoimagem, da nossa capacidade de dar limite ao outro, da nossa capacidade também de escutar, da nossa capacidade de perceber como a gente está vivendo, como é que está a minha vida, né? Como andam as minhas relações. Eu preciso aprender a olhar para mim. Se eu tenho um adulto que resolve tudo por mim, se eu tenho um adulto que dita regras para mim o tempo todo, ou também se eu tenho um adulto que não me respeita, eu vou também ser um sujeito que tem um olhar para mim de pouco respeito comigo mesma, comigo mesmo. Então tem muitos desdobramentos, e a gente precisa acho importante essa pergunta, porque a gente precisa entender que a todo o tempo que a gente está formando sujeitos, eles virarão adultos. E eles levam com eles um processo educativo, né? É óbvio que a gente vai errar em muitos momentos, é óbvio que a gente, inclusive, vai gerar pequenos traumas para os nossos filhos. Todos nós vivemos isso.
Mas se eu consigo compreender que algumas ações educativas que eu estou desenvolvendo, por exemplo, de muita repressão, se a gente vai para o estilo parental autoritário e tira desse sujeito qualquer possibilidade dele se posicionar, dele questionar, dele contrapor, dele construir algo junto, que sujeito eu vou formar? Um sujeito simplesmente obediente, que não tem coragem de ser propositivo, que não tem coragem de dizer: "Eu discordo, deixa eu dar minha opinião". Eu não tenho espaço para dar opinião, eu não aprendi a fazer isso quando eu era pequena, Perfeito. certo? E sabe, Ellen, eu acho que o que responde um pouco também isso é assim, o que vai acontecer, né, quando os meninos não aprenderem a lidar, a lidar com os conflitos, a se relacionar, eu acho que é um pouco do que a gente vinha conversando no carro, que assim, é só assistir a televisão e ver as redes sociais, né? As pessoas hoje, o que é que elas fazem? Elas batem, matam, agridem, porque elas não aprenderam a conversar. Porque elas não aprenderam a dizer: "Não estou gostando desse jeito, pode ser desse jeito?". Não aprenderam o diálogo. E aí a gente vai para a televisão, a gente vai para as redes sociais, a gente fica assustado, porque as pessoas reagem de um jeito que a gente fala: "Meu Deus, por que assim?". Por isso, porque elas não aprenderam a falar, a ouvir, a trocar, a dialogar e a pensar junto. Então eu acho que é isso, eu acho que o resultado é esse, e a gente está acreditando que teremos uma geração melhor quando a gente aprender a ouvir, a dialogar, a ouvir sem julgar e ajudá-los a ouvir uns aos outros. Muito bom. Espero que todo mundo tenha aprendido, assim como eu aprendi bastante hoje. Já vou colocar em prática e eu espero que ajude também a toda a nossa audiência aqui do Mirocast a se tornarem pais mais atentos aos relacionamentos dos seus filhos, né? A ter uma escuta mais ativa, uma presença mais forte. Muito obrigada. Foi enriquecedor, como sempre. Eu amei. Tenho certeza que todo mundo vai gostar também. Obrigada, Ana Lúcia querida, Ana Lúcia Rocha, Cândida Múzio. E Elvira, deixa eu lembrar o sobrenome, Pimentel. Deixa eu Pimentel. aproveitar e fazer um agradecimento a ela, assim, bom, Elvira tá lá em São Paulo, na Unicamp, tudo, eu liguei para ela disse: "Não, eu vou, eu dou um jeito, eu tô me transportando de São Paulo, mas vai chegar em casa, vai dar tempo de eu entrar", então, assim, é por uma causa, eu tenho certeza que ela sabe disso, né, a gente tá juntos nesse movimento de ampliar essa visão sobre a educação dos meninos nesse universo da construção de relações éticas, né, na vida. Muito Obrigadão, querida, pela sua Sim. disponibilidade. Queria agradecer o convite, né, a confiança para a gente estar conversando. A gente já tem vários encontros na vida, né, nos eventos, nas coisas que a gente faz da área da educação, então eu queria agradecer o convite, a confiança, poder estar conversando aqui é bem importante. Queria, para finalizar, só dizer uma coisa, enquanto família, a gente também precisa ouvir, escutar, como a Ana falou, né, às vezes a gente não vai conseguir fazer nada disso, e também não se colocar num cantinho lá do pensamento também a gente, né, não precisa. A gente pode usar da autocompaixão conosco, sabendo que a gente também está tentando fazer o melhor que a gente pode, assim como com certeza as famílias da gente fizeram o melhor que puderam, muitas delas, né, os nossos pais, as nossas mães, com as condições que tinham. Hoje a gente tem uma possibilidade de ampliar o repertório muito mais, e a gente vai tendo responsabilidade com isso, saber que a gente vai estar fazendo o melhor que pode, né, para que a gente também não coloque um peso muito grande, no sentido de dizer: "Nossa, então, né, agora se eu não estiver fazendo, eu vou estar sendo a pior mãe, ou pior pai, ou pior avó, quem seja que cuide dessa criança ou desse adolescente". Não, a gente está fazendo o melhor que a gente pode, porque a gente tem uma sociedade complexa, que, no fundo, tem um provérbio africano que diz que é preciso uma aldeia para educar uma criança. Infelizmente, a gente tem uma sociedade que compartimentou muito essa educação em um núcleo familiar, às vezes, muito pequeno, né. Às vezes é uma mãe que trabalha o dia inteiro e só tem ela, e ela tem que dar conta de tantas outras coisas, né. Então, assim, a gente saber que isso que a gente está falando aqui são coisas do que a gente almeja, do que a gente deseja em comunidade, mas que cada um tem suas condições, as suas possibilidades, né, de fazer isso. Então, só para fechar o Podcast, inclusive, falando dessa desconstrução da culpa, sabe, que foi bem bacana, isso. é bem importante isso. Exatamente, porque a Obrigada. gente está falando aqui de várias coisas que são: "Ah, mas aí daqui a pouco sai daqui, ai meu Deus, eu sou uma péssima". Não, não é para isso. Olha, tem esses caminhos, vamos fazer o que é possível e vamos ampliar isso, como a Cândida falou,
Porque se a gente entende que é uma educação que se faz de uma criança em aldeia, todo mundo é corresponsável pela educação dessa criança, né? Seja nós na escola, sejam as famílias, seja a própria sociedade, seja os espaços, né, que essa criança frequenta na internet também. Então, todo mundo deveria ser corresponsável por proteger essa criança, por educar essa criança. Então, a gente precisa cada vez mais valorizar isso e ampliar isso, né, para que seja uma coisa coletiva mesmo e a gente não fique tão pesado nessas responsabilidades. Obrigada, Elvira. Muito obrigada, então, a vocês. A gente encerra aqui mais um Mirocast. Você já sabe, sempre um episódio aqui bacana sobre educação, sobre a construção das relações, sobre como a gente lida com as crianças, com os adolescentes, tudo sob o ponto de vista do Colégio Miró, educando sujeitos incríveis.